Começamos agora mais um episódio do podcast das Conexões. Este episódio que é recheado de novidades sobre empreendedorismo. Aqui nós exploramos as inúmeras possibilidades, tanto daquilo que deu certo, o que não deu certo, o que você precisa fazer ou deixar de fazer para que a sua jornada empreendedora seja um sucesso. E hoje, como não poderia ser diferente, nós temos um episódio super especial recheado de insights valiosos e perspectivas únicas. Eu estou acompanhada por 3 profissionais incríveis, cada um trazendo aí a sua expertise, que pode mudar a forma como nós vemos o mundo. De verdade, se você se conectar aqui conosco e acompanhar tudo que eles têm para nos trazer, você pode mudar sua perspectiva sobre diversos aspectos. E eu começo falando para você que hoje eu tenho aqui, mais uma vez, a Juliana Armachuk. Ela é parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta. Ela vai nos ajudar a responder a seguinte pergunta: hipnose infantil é possível? Olha que tema diferente, né? Você que tem filhos, que pensa em ter filhos ou que convive com crianças também, é um assunto super pertinente. Nós vamos descobrir como essa técnica rápida e eficaz pode ser uma aliada na superação de traumas e fobias de crianças. Eu também recebo aqui o Sander Casimiro. Ele é instrutor especialista em educação no trânsito. Ele vai compartilhar a sua visão sobre conscientização para um trânsito seguro e o que podemos aprender com a educação no trânsito e de que forma isso se relaciona com o empreendedorismo. Vamos descobrir juntos. E ainda recebo também um amigo de longa data, o Ricardo Souza. Ele é palestrante de inteligência emocional que nos trará reflexões sobre a mente blindada e a importância de cultivar uma visão de futuro. Como a inteligência emocional pode impactar não apenas as nossas vidas pessoais, mas também as nossas decisões empresariais. Olha, fala a verdade, tem ou não tem conteúdo poderoso por aqui? Eu sou a Andréa Adélio, a sua anfitriã nesta jornada. Vamos nos conectar? Vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje conversando com a Juliana, ela que vai falar aí sobre a hipnose infantil. Olá, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Andréia. Muito obrigada pelo convite, né? Você pediu para eu voltar e aqui estou. Com certeza, as portas estão sempre abertas e eu fico muito feliz quando retorna. É sinal que deu certo, né? Que foi bom. Nossa, aproveitamento total. Muito obrigada. Que bacana. E hoje você trouxe um tema bem diferente. Acho que uma novidade, eu pelo menos não tinha ouvido falar em hipnose infantil. É novidade isso no meio? Super novidade aqui em Curitiba. Esse ano foi trazido para cá, né, o curso de hipnose infantil e eu corri me especializar, né? Olha, que bacana. Porque as nossas emoções mais profundas são cultivadas na infância. Então, é isso mesmo que eu quero que você me diga. Antes de nós falarmos especificamente sobre a hipnose, né? O que precisa ser tratado? Porque a gente imagina assim, a criança tá ali, tá com a mente fresca, digamos assim, né? O que tem para tratar em termos de parapsicologia, psicologia, enfim, na criança já desde cedo, para evitar um trauma ou até para romper algum trauma que tenha sido criado, enfim, fala para nós. Sim, a criança, na sua mente fervilham emoções, né? A emoção do medo, da alegria, da tristeza. Então, o que a gente deve fazer? Né? Cuidar das nossas crianças e construir emoções positivas. Porque o medo acontece no dia a dia, na escola, isso é normal da vida. Mas a construção de emoções, nós, tutores, pais, mães, tias, avós, nós que vamos auxiliar essa criança na construção dessa emoção. A emoção da vitória, ao montar um brinquedo, a emoção da conquista ao começar a comer sozinho, começar a se alimentar. Então depende muito de nós adultos estarmos ao lado dessa criança, fortalecendo as emoções positivas.
quando você fala isso, nossa, me passou aqui várias coisas na cabeça, um monte de perguntas já. Mas só para esclarecer, quando você fala assim, vamos celebrar uma vitória, por exemplo, né, de uma criança que conseguiu montar um brinquedo. Muitas das vezes, os adultos, sem consciência, óbvio, né, e até involuntariamente, ou por não saber, ou até mesmo por ignorância, porque eu acredito que na maior parte das vezes estamos bem intencionados, Sim. mas pode chegar para uma criança e criar um trauma nela, de repente dizendo, você não conseguiu montar, seu tonto, já te expliquei, né? Isso pode acontecer. E quando você traz aqui a questão da emoção, seria para criar uma emoção positiva. Você saber parabenizar aquela criança pela pequena vitória que ela conquistou, pequena grande vitória para ela que ela conquistou, certo? Mas até para a gente entrar ali no tema da hipnose, quando você fala que é para a gente curar isso, digamos, não sei se pode usar esse termo. Mas então como que deve ser a conduta dos pais e como identificar que tipo de traumas foram causados para que eu possa, de fato, ir buscar um trabalho como o seu? Sim. Temos o primeiro momento, né, que a gente evita esses traumas, como você disse, dá aquele apoio para a criança. Quando a criança traz um desenho da escola, que ela fez com tanto amor, carinho, para mostrar para o pai ou para a mãe, que a gente tem essa delicadeza de olhar o desenho, né? Porque se a gente, como pais, disser que não tem tempo ou ignorar, aí sim vai estar causando... Ou disser que está mal feito, né? Aí sim vai estar criando uma emoção negativa. Entendi. Agora, lá no consultório, quando eu vou tratar mesmo dessa criança, muitas vezes a criança não sabe, é diferente do adulto. A gente sabe quando o trauma foi criado, foi tal dia, tal situação. A criança não. A criança traz a emoção. Ela sente uma tristeza, né, profunda, sem motivo aparente. Então, eu vou trabalhar naquela emoção. Perguntar, conversar, descobrir de onde vem essa tristeza. E a hipnose infantil, de 4 a 8 anos, é feita com o auxílio de bichinhos. O brinquedo favorito da criança. Porque ela usa a emoção, vai me dizer, a imaginação. A criança usa muito a imaginação. Então, através do bichinho favorito dela, ela vai contar. Claro que tem uma técnica envolvida, né? As perguntas exatas que eu tenho que fazer para essa criança. Mas a emoção que o bichinho está tendo é a emoção da criança. Nossa, eu vou conversando com o bichinho de pelúcia e a criança vai respondendo. De acordo com as emoções que ela já criou. Que ela sente. Porque ela vai responder segundo aquilo que ela conhece. Certo. Então, ali é uma hipnose em vigília. É conversando, é uma conversação. Nossa, muito interessante. Mas eu queria ir exatamente no ponto em que os pais, né, de que forma eles podem identificar que essa criança precisa superar algum trauma. Você até comentou, a criança está mostrando uma tristeza, né, sem motivo. Tem crianças que choram muito fácil, tem crianças que se tornam agressivas também. Aquela criança que ninguém aguenta, normalmente tem algum trauma por trás, né? Os sinais. Então, a criança que chora e você não percebe o motivo, né? A criança chega da escola e já vai para o quarto, né? Não tem aquela emoção de chegar e contar como é que foi o dia. Que geralmente as crianças já chegam em casa e contam o que deu certo, o que deu errado, né? O que deu errado. Se você percebe que a criança chega e já não conta nada, o silêncio já é um sinal. Entendi. Né? O choro é outro sinal. E tem também a raiva. Chegou da escola ou chegou da casa de algum amiguinho e jogou alguma coisa, né? Já viu a criança chegar e jogar um brinquedo, fazer aquele movimento. Então, já é um sinal que tem um sentimento ali se repetindo, alguma coisa que nós temos que prestar atenção. Tem que ficar muito atento para isso, né? Tem que ficar muito atento e ir para a terapia. Vai dar sensibilidade também dos pais, né? E até falando nessa sensibilidade dos pais, quero então iniciar minha conversa aqui com o Ricardo, que fala sobre inteligência emocional, porque nos falta inteligência emocional para lidar com crianças muitas vezes, não é verdade, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Mas antes, desculpa te interromper, queria que você falasse então, até para clarear para quem está nos acompanhando, o que é a inteligência emocional que nos falta muitas vezes? Eu vou dizer inteligência emocional de uma forma bem simples, né? Ela nada mais é do que você aprender a lidar com as suas emoções. E muitas vezes a gente sente raiva quando é criança, a gente sente tristeza, alegria, e com o passar do tempo a gente não aprende a lidar com isso. Eu digo assim, quando você é criança ainda, né, o pai fala assim, pare de chorar, engole o choro. E na verdade a criança precisa expressar.
E eu vejo que a gente não vem aprendendo isso desde a infância. E quando a gente chega na fase adulta, a gente no trânsito até buzina, berra, grita e a gente fala assim, ó o que o cara fez. Na verdade é eu que não estou sabendo lidar com uma situação que veio do meio. É isso mesmo. E por isso que quando eu falo assim, é importante a gente aprender a blindar a nossa mente para que a gente consiga não deixar pensamentos intrusivos manipularem as nossas ações. E a gente vai, através de um pensamento, um sentimento, uma emoção, a gente vai expressar uma ação. E muitas vezes a gente fala assim, Ricardo, mas o que realmente é inteligência emocional? Aprender a lidar com suas emoções. Ricardo, quer dizer que eu não posso ficar triste, não posso ficar com raiva? Não, você tem todas essas emoções. É como você lida com ela. Muitas vezes a raiva ela pode ser algo que vai te impulsionar em alguma coisa que você precisa na tua vida. E não que ela seja ruim, é como você lida com ela. Entendi. Ou seja, é ser inteligente. É ser inteligente. É ser Simples inteligente. assim, né? Exatamente. Simples assim. Quando a Juliana traz ali a questão dos traumas, né, que são causados na infância, a gente que estudou sobre inteligência emocional, a gente começou a entender quantos dos nossos traumas foram criados lá e que nós não tínhamos consciência. Que bom que agora temos aí uma hipnose para Que ajudar maravilha. as crianças, Sim. mas muitos adultos, principalmente os que estão nos acompanhando, não tiveram essa oportunidade de tratar isso lá na fase da infância. De que forma a inteligência emocional pode nos ajudar a superar esses traumas? Porque uma coisa é eu saber lidar com as minhas emoções, outra coisa é eu curar aquilo que já aconteceu para que eu possa avançar na vida. Seria blindando a minha mente? Também. Eu vou dizer que o blindar sua mente, a partir desse momento, você não deixa mais novos traumas acontecerem. Perfeito. Os traumas que você já tem, você precisa resolver. A gente chama de processo de ressignificar. A gente tem um trauma do passado, uma dor, um sentimento de injustiça que a gente precisa dar um novo sentido para isso, que a gente chama de ressignificar uma dor do passado. Você precisa curar essa ferida. O blindar da mente vem após você ressignificar. Porque se você não ressignificar, aquela dor ainda está dentro de você. Você vai fazer com que outras dores ou outros pensamentos de injustiça, como você vai se sentir exatamente, não entrem mais. Mas você ainda vai ter aquela dor. Então, para você estar totalmente curado, você precisa ressignificar essa dor do passado. Ricardo, mas quer dizer que nunca mais eu vou ter uma dor? Não, você vai ter ainda. Só que você vai conseguir ter um olhar diferente para isso. Perfeito. Porque diz assim, Ricardo, quando eu mudo, o mundo muda? Não, ele continua do mesmo jeito, ele continua com as mesmas situações, nas mesmas situações. O mundo ele não para de girar porque você tem um problema. E quando nós entendemos isso, nós vamos assumir o controle da nossa vida. E a gente começa por dentro e muitas vezes a gente quer controlar o externo. E não é dessa forma, porque o externo não está no nosso controle. Quem está no controle são as nossas emoções. E como a gente vai reagir diante do mundo, de um trabalho, de um casamento, com o marido, com a esposa, com o filho, quando chega do colégio. Como a Juliana falou, assim, muitas vezes você vai pegar, o teu filho vai chegar com uma prova extremamente importante para ele te mostrar a nota. Meu filho, quando trouxe todas as provas, papai, eu tirei várias notas, mas uma eu tirei vermelha. Ele falou assim, mas nas outras eu fui muito bem. Eu falei assim, filho, o que você precisa fazer? Tem que estudar mais, papai. Então tá tudo bem, filho. Você sabe que você precisa estudar mais, você já sabe qual é o próximo passo. E desde pequeno ele tem a convicção, independente se ele fizer algo, quebrar um copo, eu ainda vou continuar amando ele. Porque eu aprendi a usar as minhas emoções e ter inteligência emocional para que eu possa melhorar na criação dele. Que nos 2 primeiros eu não tive. Claro. Né? Então a gente vai aperfeiçoando isso. Então a busca pela inteligência emocional é em todas as áreas. Tanto na área pessoal quanto na área profissional. E muitas vezes a gente fala assim, para que eu vou precisar disso? Para você aprender a lidar com você. Para tudo, né? Pra tudo. Principalmente no trânsito, você comentou ali, né? Isso trânsito. é um fato que a gente enfrenta todos os dias. E nós temos um especialista aqui, um instrutor, para nos falar a respeito desse tema. Muito bem-vindo, né? Esqueci de dar as boas-vindas para o Ricardo também, né? Já comecei direto no assunto, que a inteligência emocional me interessa muito, né? Mas seja muito bem-vindo, fico muito feliz com a sua presença aqui. E espero aí que você nos ajude a esclarecer, então, por que as pessoas ficam nervosas no trânsito? Falta inteligência emocional? É trauma de infância? Os assuntos estão todos conectados. Conta para nós, por favor. Ótimo. Na realidade, a Juliana e o Ricardo estão com razão, assim como você. Realmente, muitos traumas passados traz bloqueios psicológicos e isso afeta, sim, no aprendizado para que a pessoa possa alcançar o objetivo de conseguir a sua primeira habilitação.
a primeira habilitação é quase que um case, né? Eu diria para muitas pessoas, né? Às vezes é um case de sucesso e às vezes é um case que ainda precisa ser trabalhado. Você identifica, assim, no seu trabalho de tantos anos, né, com a sua experiência, que tem problemas chaves, problemas que são comuns ou não? Isso é muito variado? Olha, é variado. Porém, a questão psicológica, traumas do passado, principalmente de infância. Sim. Nós até conversamos, Que interessante. né, em bastidores sobre Uhum. isso. Algum filme pesado que envolveu algum acidente de trânsito. Olha, Alguma discussão que o pai teve com a esposa na direção e a criança vê aquilo. Esse trauma traz, lá no subconsciente, podemos dizer assim? Isso. Sim, fica gravado lá no subconsciente da criança. E quando ela chega na idade adulta e vai tirar a primeira habilitação, aquela imagem volta na mente dela, né? Porque está lá no profundo da mente mas registrado. mesmo que ela não tenha consciência, quando você fala que a imagem volta, não assim, tive consciência de que foi lá Não. uma briga que aconteceu. A Não. imagem volta no sentido de estar processando ali o que você tem que fazer, mas você acaba nem tomando consciência, seria isso? Exatamente. Porque o nosso cérebro funciona para nos defender. Perfeito. E o que está gravado no subconsciente? Carro é perigo. Dirigir é perigoso. entendi. Então, nosso cérebro quer nos defender daquele perigo. E aí te paralisa e você não consegue tirar sua primeira habilitação. Exatamente. Mas fazendo terapia, né, entendendo. Tem jeito. Tem jeito, tem. Queria saber do Sander, então, duas coisas que eu queria saber de você. Primeiro, a pessoa que tem esse trauma, né? Tenta e não consegue. Eu conheço algumas pessoas que já tentaram 5 vezes. Daí a pessoa fica até com vergonha, porque as pessoas começam a cobrar. Não tem inteligência emocional, né, Ricardo? Não tem inteligência emocional para saber que aquilo é uma dor da pessoa e fica tocando na ferida. Quando que você vai tirar essa carteira? Tá gastando dinheiro, né? Eu tenho uma amiga assim, que ela disse para mim, olha, eu só tirei a minha carteira, acho que depois dos 40 anos, porque durante ali, sei lá, dos 25, que foi quando ela começou, digamos dos 30, ela começou a tentar entre 25 e 30 anos, não conseguiu. Dos 30 aos 39, mais ou menos, ela falou, eu não falo mais nesse assunto, se as pessoas perguntam, eu digo que eu não dirijo, porque ela tinha esse desejo, mas as pessoas ficavam tocando naquela dor, e eu não sei até se ela sabe se isso pode ser hoje ela tirou, mas ela dirige, gente, 20 por hora. 20 por hora. Medo, ainda Medo. tem medo. Era isso que eu ia te perguntar. Então, tem pessoas que às vezes conseguem superar o trauma, tira a carteira, mas também não consegue dirigir, né? Exatamente. Eu costumo dizer para os meus alunos que a primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: para que realmente eu preciso dessa habilitação? Perfeito. Você tem que ter um peso nisso, né? A partir daí você começa a desbloquear, digamos assim, esse medo, esse trauma passado. Então, eu no meu trabalho, como instrutor, como na parte de trânsito, eu procuro muito na questão emocional do meu aluno. Você tem capacidade, você pode conseguir esse objetivo. Você deve conseguir esse objetivo. A importância que essa habilitação terá para você, a sua independência para conduzir com segurança. Então, não basta só a questão psicológica, mas a ação é fundamental. Então, eu tento sempre trabalhar com esses dois lados com esses meus alunos. Você chega a encaminhar algum aluno para um tratamento psicológico ou não chega a ser o caso? Você só dá essas dicas sutis? Eu não cheguei, em toda a minha carreira profissional, ao longo desses 20 anos, eu não cheguei a fazer esse encaminhamento. Mas, graças a Deus, com a minha paciência, com a Que minha bacana. perseverança, eu consegui fazer com que pessoas, por exemplo, lá no processo de primeira habilitação, que reprovou 10 vezes no teórico. Falei, não, vem cá, Caramba. vamos conversar. No teórico. No teórico, gente. E trabalhando psicologicamente, mostrando as diversas ferramentas pedagógicas que eu tenho para instruir esse aluno, ele passou no teórico e foi confiante para o prático. Olha, que interessante. Então, o instrutor, o profissional, literalmente, ele tem que estar preparado para lidar com essas situações Com essas emoções, psicológicas, né? emocionais. Isso é bem considerável, sabe? Porque, assim, eu já ouvi muitos, eu mesma, quando eu fui tirar minha carteira também, eu tinha não é o instrutor, né? Porque o instrutor é o que ensina você a dirigir, Exatamente. né? Como que é o nome do técnico lá na hora? Examinador. É o examinador. Então, nossa, gente, tolerância zero, assim. E daí eu tava com 3 pessoas, mais 2 pessoas, né? Enfim, a primeira errou, a segunda errou, aí o que você pensa? Tô no mesmo caminho. E ele não tinha, assim, eu não sei se é um como é que fala?
uma técnica de estresse máximo para ver se você passa já. Aí daí você está pronto para o trânsito, né? Se passar por ali. Mas, de fato, a paciência é algo que se conta muito. Sabe, Léa, eu falo assim para os meus alunos. O examinador, o papel dele é avaliar, examinar aquilo que você aprendeu com nós instrutores, aquilo que você aprendeu na autoescola. Então, você irá mostrar para o examinador aquilo que, de fato, você aprendeu. Né? A baliza, eu costumo dizer que é pura decoreba. É verdade. Né? Não é uma hidra de 7 cabeças, uma serpente, né? Não é. É pura decoreba, literalmente. Seguir os passo a passo, a partir do momento que o instrutor deixa o aluno à vontade e eles começam a se conhecer e a aula começa a fluir, automaticamente tudo vai sincronizar e a tendência é conseguir, sim, um resultado positivo. Não importa quantas vezes a pessoa vai lá fazer uma prova teórica, não importa quantas vezes a pessoa vai fazer um exame prático. Eu sei que há um gasto muito grande com isso. Sim. Mas é importante que ela vá conseguir essa habilitação. Quando ela conseguir a sua primeira habilitação, que ela coloca em prática tudo aquilo que ela aprendeu na autoescola. Numa autoescola comprometida com a educação no trânsito. Né? Coloque em prática o respeito mútuo, que é transitar com segurança, respeitar as leis e as normas de trânsito, sem constituir perigo ou tornar-se obstáculos para os demais que estão à sua volta. Perfeito. Analisando dessa maneira, nós estamos falando o quê? Primeiro, dos deveres, para depois pensar nos direitos. Perfeito. Você falou do respeito, e eu sei que você tem aí algumas orientações para quem quer tirar a primeira habilitação, né? Então, quem quer tirar a primeira habilitação, fica conectado aí, porque ele vai trazer algumas informações importantes. Mas eu queria que você falasse algo que eu acho até que tem um nome, é uma síndrome, não sei como que fala, por que as pessoas se transformam ao volante. Eu conheço, assim, algumas pessoas que são extremamente nervosas no trânsito, que eu já optei por não estar mais com essa pessoa no trânsito para evitar problemas. Eu sou bastante calma. Claro que a gente vê algumas barberagens, né? Que às vezes dá vontade de sair e grudar no pescoço do fulano. Mas, agora que eu tenho inteligência emocional, né? Não vai fazer isso. Mas, assim, existe algo que diga o porquê as pessoas têm essa... Não sei se é síndrome que a gente chama, mas de transformação mesmo. É uma pessoa que está aqui plena, conversando... Chegou no volante, virou um monstro, gente. Ninguém pode passar na frente, ninguém... O que explica isso? Olha, existe um desenho, você me fez lembrar de um desenho nesse momento, e eu nem ia citar isso, mas procurem depois. O Pateta no Trânsito. Olha. Isso que você citou é exatamente, né, o personagem Pateta na Walt Disney e tal. Realmente, ele é um cidadão tranquilo ali, mas quando ele entra na direção, se transforma, vira um monstro. E isso é muito comum. Né? E não deveria ser. Será que é um trauma de infância? Não deveria ser, sabe? Porque o que acontece? Quando a pessoa... Eu sou um ser único. A mesma pessoa que eu sou aqui, eu tenho que ser na direção. Exatamente. Os demais que estão em minha volta, eles não sabem realmente o que está acontecendo no meu interior. Então, o que eu sou aqui, eu tenho que ser no trânsito. Se eu sou calmo aqui, eu tenho que ser calmo no trânsito. Né? Mas não é isso que acontece com o Pateta. Não é, exatamente não Olha, vou assistir esse desenho para ver se consigo entender, porque eu fico muito impressionada. E algumas situações de risco, claro, a gente sabe que infelizmente tem algumas situações de morte, né, no trânsito mesmo. Eu mesmo já presenciei pessoas saírem do carro para ir lá bater no outro, você fica assim, sem saber o que fazer, né, dando, assim, torcendo para que ninguém tenha uma arma, porque senão pode acontecer uma besteira. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que agora ela tá mais curada, ela começou a fazer terapia até por conta, não só por conta disso, por outras questões. Mas ela mesma falou, André, você não tem noção do sangue que ferve. Aí ela disse que uma pessoa simplesmente cortou a frente dela, coisa absolutamente comum. Era mais de meia-noite, ela estava saindo de um evento sozinha no trânsito, ela cruzou a cidade inteira, indo de atrás da pessoa e buzinando. Eu falei, mas o que você pretendia? Ela falou, nem eu sei o que eu pretendia, porque se a pessoa para o carro e sai do carro com uma arma, eu estou totalmente vulnerável. Então não é lógico. Ela mesma sabia que aquilo não tinha lógica, mas o fato de terem cortado ela transformou em uma outra pessoa. E até, eu queria, a gente já vai continuar, e o Sander já vai trazer as orientações ali para nós, mas eu queria, Juliana, voltar na questão e trazer um gancho para o nosso tema aqui do empreendedorismo, principalmente. Os traumas que são causados na infância e que às vezes
acho que hoje, né, a geração das crianças de hoje, ela já tem mais sorte, entre aspas, porque nós adultos já temos mais acesso à informação, já temos inteligência emocional, né? A gente tem aí vários recursos. Mas são, como você estava citando, tem alguns sinais que os pais devem ficar atentos para evitar isso. E você poderia dizer se isso pode também causar algum trauma, no sentido de que essa pessoa nunca vai conseguir empreender, ou ela começa a empreender, ela não vai para frente. Às vezes ela vai empreender com algo que é certeza que dá certo, mas aquela pessoa não dá certo. Isso também pode ter sido causado lá na infância. E o que os pais podem fazer para evitar e construir aí uma pessoa, um adulto, né? Um ser humano com mente forte o suficiente para ser bem-sucedido também nos empreendimentos. Sim, Andréia, disse tudo, tem tudo a ver com a infância. E como que eu descobri isso? Tratando os adultos. Quando o adulto chega para mim, vamos fazer terapia, analisar a vida toda do adulto, vamos para a sessão de hipnose, 90% dos meus clientes têm o trauma lá na infância, que nem eles mesmos sabem dizer, né? Eu tenho o caso de uma criança, aliás, é o caso de um adulto, mas na hipnose, né, veio a criança, que não conseguia empreender, dificuldades nos negócios, porque quando ele estava na escola, né, tirava a nota boa, chegava em casa, o pai, ou a mãe, o adulto ali responsável, dizia que você não fez mais do que a sua obrigação. Essa frase é muito comum, né? Ainda bem que está sendo banida, né? Essa frase está sendo banida. Mas veja que aquela criança com imenso potencial, né, se dedicava, estudava, mas não tinha aquele sabor da vitória, não tinha aquela recompensa. Entendi. Então, quando ele abria um negócio novo e mudava muito de negócio, né, quando estava chegando perto de dar certo, ele desistia. Porque ele sabia, no inconsciente, que ele não teria o sabor da vitória. Então, veja que um trauma de infância pode vir para os dias de hoje. Né? Pode impactar a carreira totalmente. Né? Aí, quando esse adulto ali, a gente trabalhando na hipnose, percebeu que por que o pai fazia aquilo? Por causa da educação que o pai teve, né? Que foi uma educação muito restrita. Não era por maldade. Ele percebeu que quanto o pai o amava, né? E daí trouxe outros momentos que o pai tinha orgulho dele. Então, veja que era uma frase que se usava antigamente, muito batida. Muito. E os pais diziam com orgulho, não fez mais do que sua obrigação. Né? Achando que estava exigindo mais do filho, né? Mas isso já não existe. E superado esse trauma, esse meu cliente se firmou no negócio que ele estava abrindo, no negócio atual. Porque, volto a dizer, ele tinha competência e todas as possibilidades de se dar bem, ser um ótimo empreendedor. E conseguiu, porque ele percebeu que ele tem o direito à vitória, né? Ele pôde usufruir dessa vitória no negócio próprio. É muito incrível isso, né? Porque isso se repete em várias outras situações, não só de empreender, né? Mas isso, às vezes você olha e fala, nossa, mas essa pessoa é tão competente, por que não dá certo? E às vezes não para em emprego nenhum também, às vezes não quer ser empreendedor, mas mesmo como funcionário. E aí sempre tem um problema com o chefe, sempre tem um colega que persegue, sempre tem... Mas assim, o problema está com a pessoa, né? Só que ela não tem essa consciência. O problema está com a pessoa. E nós nos defendemos sempre. Com certeza. Então, quando a gente vê um perigo, no caso do trânsito, né, que você acabou de falar, se alguém corta a nossa frente no trânsito, o que a gente faz? Quer se defender. Se a gente não consegue se defender, qual que é o próximo sentimento? O ataque. O ataque. Então, quando a pessoa não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, não se conhece, acontecem essas coisas, né? Porque o ser humano se defende sempre. E a criança também. Né? Só que a criança, a terapia infantil, ela é maravilhosa. Por que ela é rápida e prática? Porque a criança lida muito melhor com os sentimentos do que nós adultos. Na infância, a criança perdoa fácil, a criança entende. Gente, eu tenho aulas com as crianças, me ensinam muito. Né? A gente aprende muito com a criança, principalmente o perdão.
né? Ela consegue entender os pais, entender os próprios sentimentos. Então, por isso, Andréia, que hoje eu vou falar, né? Trouxe esse tema da criança. Da né? criança. Não, e eu acho assim muito pertinente, porque todo mundo foi criança um dia, né? Então olhar para isso é importante, mas principalmente para evitar que a gente cometa os mesmos erros com as crianças de agora, né? Acho que essa é a principal questão. Eu já volto com você para a gente concluir aí esse pensamento, mas eu queria voltar ali com o Sander, só Sim. com relação às orientações que você tem para quem quer tirar aí a primeira habilitação. Traz Ótimo. pelo menos umas 3 para Ótimo. nós. Vamos lá, então. Como eu já tinha dito anteriormente, primeiro, o porquê que eu quero essa habilitação. Porque, infelizmente, tem gente que tira a primeira habilitação e ela fala assim, eu vou ficar 1 ano, que a permissão é válida por 12 meses, sem dirigir. Mas peraí, Capaz. tá errado esse pensamento. Então, quer dizer que você tirou a primeira habilitação para fazer uma compra, né? Em vez de usar os documentos, vou usar só a CNH para fazer uma compra de imóvel, alguma coisa desse tipo assim, entendeu? Então, o porquê que eu preciso dessa habilitação, a importância que ela me dá. Essa é a primeira dica. Segunda, que faz parte da conversa que nós estamos tendo. Eu tenho essa capacidade, eu acredito em mim. Eu vou conseguir esse documento, porque eu preciso ter essa independência de conduzir o meu veículo com segurança. Esse é o segundo. Terceiro, procurar um centro de formação de condutores com responsabilidade. Pesquisar, para que aqueles profissionais que lá estão possam ajudar você a ganhar, a ter foco, a ter disciplina, Para conquistar, para conquistar, né? E você transitar de uma forma segura. Colocar por primeiro os deveres, para depois pensar nos direitos com relação ao trânsito. Principalmente isso, porque a gente sempre pensa no trânsito, né? No que o outro está fazendo errado, mas vamos trazer Exatamente. também os nossos deveres, né? Será que eu estou seguindo as regras de trânsito corretamente? Tem gente que eu acho que fugiu da escola faz tempo. E qual é o meu dever de cidadão no trânsito? Transitar de uma forma segura, sem constituir perigo para os demais que estão à minha volta. Principalmente. É o respeito mútuo. É isso Respeito mútuo, flexibilidade, bom senso, empatia, humildade, paciência. Paciência. Tem mais orientações aí, né? Eu já Sim. deixo você falar, mas eu queria trazer só um aspecto que eu acho que é bem interessante, que já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Algumas pessoas, inclusive, já narraram aqui nesta mesa a dificuldade de manter o seu negócio porque não dirige. E não dirige por N situações. Então, olha quanto é importante mesmo superar traumas, né? Se conscientizar ali sobre a questão da habilitação, porque se a pessoa não dirige, claro, hoje a gente tem muita facilidade aí com o Uber para contratar serviços, mas a vida da gente fica muito mais fácil quando você tem a liberdade de ir e vir sozinho, né? Então, essa questão do trânsito, ela realmente é muito relevante, né? O trânsito, o fato de transitar, seja como papéis diferentes na sociedade em relação ao trânsito, pedestre, ciclista, motorista, transitar com sabedoria, sabe o que é na realidade? É você usufruir de tudo que está ali, ter o prazer, você falou hoje de caminhada, ter o prazer de fazer uma caminhada, ter o prazer de pedalar, ter o prazer de conduzir aquele carro que eu tanto quis. Verdade. Né? Conquistei, agora vou transitar com segurança. Né? É ter prazer. É isso Por isso mesmo. que eu falo primeiro dos deveres para depois pensar nos direitos. É isso mesmo. Ricardo, isso tudo que a gente está falando, né? Já dissemos que passa pela questão da inteligência emocional. Qual seria a sua recomendação para quem percebeu, nossa, tá me faltando inteligência emocional para lidar com algumas situações na minha vida? O que a pessoa faz? Olha, eu até falaria isso no final, mas tem uma escritora americana que ela fala assim, pedir ajuda é um ato de coragem. Perfeito. E o que a Juliana estava falando ali é bem importante, né? A questão de você ajudar as crianças já na infância, a partir dos 4 anos, né? Eu te digo, é importante. Mas você vai fazer terapia com seu filho até que idade? Então, você precisa de ajuda também para você poder saber educar. Perfeito. E dar continuidade no trabalho que está sendo feito. Você identificou a necessidade de levar seu filho ou sua filha para curar um trauma? Maravilha. Mas eu te digo, quem colocou nele? Quem colocou nele? Também está precisando se tratar, né? É por isso que eu digo assim, realmente pedir ajuda é um ato de coragem. E quando a gente consegue se enxergar num momento de debilidade, fala assim, olha, eu não sei lidar com isso.
Não sei lidar com a minha empresa, não sei lidar com meus funcionários, não sei dirigir, não sei por que eu estou tirando a habilitação, eu não sei cuidar do meu filho, eu não sei cuidar da minha filha. Porque muitas vezes a gente vai num nível de que fala assim, eu não sei por que tudo na minha vida dá errado. Fala assim, será que é a pecinha que comanda a sua vida, sendo você, que não está buscando se desenvolver ou buscar desenvolver uma habilidade para que você possa se tornar uma pessoa melhor? Muitas vezes a gente vem criado dos pais, né? Que fala, tem que ser desse jeito, dessa forma. E a gente aceita que os nossos pais criaram a gente da melhor forma possível. Sim. Mas só que a gente não precisa aceitar aquela realidade para a realidade de hoje. Os tempos mudaram. A gente não se imprime mais uma prova como era feito antigamente. A gente não vai para a escola da mesma forma. Então, todas as coisas que existiam há 40 anos atrás já não são as mesmas. A gente não tinha celular naquela época dos nossos pais. E hoje a gente tem a tecnologia nas mãos das crianças. Eu digo assim, muita gente fala assim, eu tenho que tirar o celular da mão das crianças. Eu falo assim, por que você não tira a criança do celular? Porque você vai ter que pegar e empregar tempo. Você vai ter que pegar e sair e falar assim, nossa, filho, vamos andar de bicicleta? Eu também vou ter que me disponibilizar do meu tempo para que ele não fique no celular. E muitas vezes eu só quero tirar ele do celular. Eu sei que aquilo não faz bem para ele ficar com uma quantidade de horas além de uma quantidade saudável, né? E muitas vezes a gente fala assim, tá, mas eu já falei para ele sair. Tá, e a tua parte de pai e de mãe? O que você vem fazendo? Muitas vezes você não está fazendo a sua parte. Você está sendo negligente. E quando você está sendo negligente, você está trazendo consequências e traumas para ele. Você não sabe o que ele está vendo no celular, como que está o andamento dele na sala, como que está o relacionamento dos amigos dele, quais são os amiguinhos que ele tem em sala de aula, como que é a família dos amiguinhos dele. Você escuta as conversas que eles estão conversando, porque hoje eles conversam tudo online e estão jogando online. Tem 3, 4 pessoas ao mesmo tempo e jogando. Então, participar e entrar no mundo deles também é extremamente importante. Mas eu preciso ter inteligência emocional para que eu possa desenvolver essa habilidade, porque senão eu vou achar isso que é comum. Daí fala assim, as crianças de hoje não era como a de antigamente, essa geração está perdida. Eu falei, e quem criou? E quem criou essa geração? Foi solta, né? Não foi solta. Nós que estamos criando essa geração. Então, os resultados que estamos tendo hoje são resultados que a gente mesmo plantou. Perfeito, é bem isso mesmo. Ricardo, e aí falando especificamente do seu trabalho, né? De que forma você poderia contribuir com alguém que identificou que precisa buscar desenvolver a inteligência emocional? Hoje a gente tem o processo de coach, que ele é muito próximo, que né, a gente fala de uma terapia. A gente vai num processo desde você saber a sua identidade, saber por que você nasceu nessa terra, quais são os seus talentos. Eu te digo, todo mundo tem talento. A pergunta é se você vai usar ou você vai enterrar seu talento. E muitas vezes você enterra seu talento e você não usa. E nesse processo você vai saber sua identidade e você vai caminhar. A gente vai passar a finalizar esse processo com o ressignificar. O que é o ressignificar que a gente falou lá no início, né? É você resolver um trauma do passado, o mais forte. Porque quando você começa a ver você de uma forma diferente, empoderado e com capacidade, você começa a avançar. E depois a gente fecha com o blindar da mente, que é, eu vou policiar os pensamentos intrusivos que entram na minha mente. E daí a gente tem várias áreas que a gente começa a blindar para que você não seja afetado novamente. E também a gente tem um processo que fala assim, Ricardo, mas como que as emoções externas me afetam? Porque eu dou intimidade. Amar a gente ama a todos, mas intimidade a gente dá a poucos. E muitas vezes a gente acaba dando intimidade para quem a gente não deveria. E essas pessoas é como se a gente desse a chave das nossas emoções para ela que ela possa acessar. E depois reclama. E depois reclama. Na verdade, eu estou dando acesso. Ninguém entra na minha mente se eu não dou acesso. É verdade. Mas e quantas vezes eu pego e me policio para que isso seja evitado? Então, num processo, a gente passa por todos esses desafios. E a gente vai conhecendo, entendendo onde é a maior situação de dor, onde ela se sentiu injustiçada, porque não é o que acontece, é como eu vi aquilo acontecendo. Eu digo assim, se eu piso no seu pé, eu falo, desculpa, Andréia, mas deixou de doer o pé? Vai doer do mesmo jeito. Doeu do mesmo jeito. Então, e aí isso tem uma consequência, Tem uma né? consequência. Então, tudo mas foi sem intenção. Não importa que eu pisei sem querer, mas você sentiu aquilo. a dor. E isso acontece nas injustiças, que vêm desde a infância. Perfeito. Principalmente na infância. Exatamente. Principalmente. Então, quem
desejar trabalhar as suas emoções e desenvolver a inteligência emocional, pode te procurar, né? Depois a Sim. gente vai deixar as redes sociais de todos vocês ali na descrição do vídeo. E aí, com certeza, vai poder ajudar, inclusive, para quem quiser empreender, né, Ricardo? Porque Sem dúvida. empreender com traumas e empreender com emoções conturbadas realmente fica mais desafiador do que já é o empreendedorismo. E aí, a sua mensagem final, então? É que um ato de coragem é pedir ajuda. Eu digo assim, muitas vezes a gente acredita ser autossuficiente e eu vou aprender uma hora. Eu falo assim, mas pode ser mais rápido. Não precisa sofrer tanto, não. Não precisa, né? Existe uma maneira mais fácil de você chegar lá. Com pessoas que já passaram por isso e pessoas que podem te dar um caminho e te mostrar coisas que você não viu. Não vai colocar nada dentro de você, não vai tirar nada, só vai revelar o que você tem de melhor. Com certeza. Quero deixar o espaço aberto para você voltar, né? Foi tão difícil de você vir, né? Nossa. Difícil não, mas assim, foi um desafio, digamos, Foi um- né? foi um Porque tempo. agendas e tudo mais. Sim. Mas fica o espaço aberto para você voltar para a gente falar mais a respeito disso, porque todos precisamos desenvolver Sim. aí a inteligência emocional. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Então, Juliana, queria concluir com você falando uma coisa bem importante que você comentou ali a respeito da idade. Qual é a idade em que a criança pode fazer aí a passar, né, pelo processo aí da hipnose infantil? Qual é o limite de idade? Então, a idade é a partir dos 4 anos, que é quando a criança já consegue interagir e fazer compreensões. De 4 a 6 anos é uma técnica específica, né, junto com o brinquedo e tal. E a partir dos 6, 7 anos, quando eu percebo que a criança já tem o celular, né, já sabe lidar com o celular, aí é outra técnica, é o smartphone mental. Interessante. Né? Sim, a criança um pouquinho maior já entende que a nossa mente é muito mais poderosa que um celular. Tem a capacidade de gravar muitas emoções positivas, também uso emoções positivas na terapia. Então, funciona super bem, né? O smartphone mental. E vai daí ultrapassando, vai até a adolescência, também atendo adolescentes, né? São outras prioridades dos adolescentes, mas com resultado maravilhoso. Então, desde a primeira sessão, tanto a criança quanto o adolescente já consegue lidar muito melhor com as emoções, compreendendo a verdade, compreendendo o que aquela emoção lhe trouxe de bom e de ruim. A emoção do medo, ela é um alerta. Então, a criança entende que o medo existe em nós para nos alertar do perigo e não nos impedir. Para não nos impedir. Nossa, perfeito isso que você falou. Até porque algumas pessoas, às vezes, têm medo até de ir buscar um tratamento como esse, né? Principalmente a Sim. hipnose. Eu acho que hoje não tanto, Hoje mas nem durante tanto. muito tempo, só de falar em hipnose dava medo de pensar, né? É. Então, acredito que seja muito importante e relevante isso tudo que você trouxe. Muito obrigada pela sua participação. Não sei se você quer concluir com alguma outra fala. Sim, eu gostaria de desafiar os pais, né? Como o Ricardo trouxe ali, desafiar os pais, os avós, os tutores, a criar novas emoções nas crianças, né? Hoje, quando vinha para cá, essa chuvinha que começou a cair, né? Eu já me lembrei do bolinho de chuva da minha avó. Gente, As que memórias. emoção! As memórias. Então, a nossa responsabilidade de adulto é criar memórias positivas nas nossas Perfeito. crianças. Porque as negativas, muitas vezes, a gente não pode dominar, né? A vida nos traz, mas as positivas nós podemos. Então, vamos cultivar emoções, vamos levar as crianças para subir nas árvores, nos parques maravilhosos que a gente tem aqui em Curitiba. Pisar na terra. Pisar na terra, na Essas coisas que hoje em lama. dia a gente não Então, faz. convido a todos os responsáveis, todos que têm crianças em casa, que criem novas emoções. Perfeito. Muito obrigada por você ter vindo mais Obrigada. uma vez. Fica aberto, porque esse assunto rende, com certeza, Sim. né? Quem sabe a gente faz um especial falando especificamente sobre esse tema. Combinado. Muito obrigada. Sander, então aí termina com as suas orientações, né? E aí a sua mensagem final para nós também, por favor. Então, a quarta. Acreditar no profissional no qual você está pagando para alcançar seu objetivo, que é ter habilitação. Dar espaço para ele, para que ele possa passar grandiosas dicas, para que você possa conseguir um resultado positivo e o que se aprender, utilizar no trânsito, no dia a dia no trânsito. E a quinta dica é fundamental. Fé, foco, disciplina, determinação. Que eu tenho certeza, você pegando tudo isso,
junto com as grandes orientações dos grandes profissionais que aqui estão, você tem sim a capacidade de conseguir essa habilitação e juntos fazer um trânsito com muita mais paz, com muito mais amor, né? Afinal de contas, a paz no trânsito começa por você, começa por cada um de nós, né? E a educação no trânsito, lembre-se, vem de berço e deve ser passada de geração para geração. E estou à disposição para que você possa conseguir alcançar seu objetivo de ter essa habilitação e tornar-se, quem sabe, um grande condutor profissional. Que bom. Nossa, você falando aqui, ainda bem que eu já sei dirigir, né? Porque aí não preciso passar por tudo isso. Mas se não, eu ia te procurar, porque olha, Obrigado. essa paciência, né? Só o jeito dele de falar, a gente já percebe que é uma pessoa paciente, carinhosa, amorosa. E isso realmente é muito importante, porque a gente não tem noção do quanto isso pode doer no coração de alguém por não conseguir dirigir muitas vezes, né? Então, fico muito feliz de você ter vindo trazer esse assunto Obrigado. aqui para nós. Principalmente a gente sabe que empreendedores precisam disso também. Acho que esse tema que a gente tratou aqui hoje, né, ele é muito relevante para todos nós que somos empreendedores e com certeza vocês contribuíram. Muito obrigada, Obrigado, viu? Fica o espaço agradeço. aberto para vocês voltarem. Obrigado. E você que esteve conosco até agora, já sabe, né? Compartilhe esse conteúdo, porque nós que somos empreendedores sabemos o desafio que é trabalharmos sozinhos. Então, a gente sempre pede que você compartilhe para fazer a diferença na vida de outro empreendedor que pode estar precisando desta mensagem. Como eu sempre termino, eu gosto de fazer um brinde, sabe, gente? Vamos aqui fazer um vamos brinde sim. Então, para que a gente possa celebrar aí esse nosso momento. E eu tenho uma frase que diz: seja forte, corajosa, seja forte, corajoso e comunique o seu melhor. Então agora a gente vai colocar só no masculino, já que temos homens à mesa, né? Hoje a gente vai dizer: seja forte, corajoso, comunique o seu melhor. Até o próximo episódio. Ai. Amém.